Daí, pessoal, eu sou Felipe Assenro e quem é você? Hoje iremos abordar os temas relacionados às modalidades de terapia, psicoterapia online e presencial. Esse tema dos teleatendimentos é sobejamente conhecido, mas ainda pouco estudado. Bem-vindos a este canal, se chama Psique e Você, é um projeto muito mais amplo e que vem se realizando aos poucos. Com a sua participação, nós crescemos mais e podemos também aprofundar esses assuntos e trazer mais e mais conteúdos. Se inscrevam e compartilhem, sem esquecer de deixar também seus comentários, sua participação para que componha aqui vídeos e futuros conteúdos. Antes de chamar a vinheta, tem perguntas importantes que podem surgir e que são o mote deste conteúdo aqui. Qual psicoterapia é melhor, na modalidade online ou presencial? O que seria melhor para você em específico? Você já fez alguma dessas modalidades? Tem alguma preferência? Compartilhe. Solta a vinheta, produção. Então, pessoal, a psicoterapia online é distinta, sim, na modalidade do presencial por várias questões bem óbvias e práticas, que eu não vou ficar aqui me aprofundando tanto no óbvio. Vamos um pouco além. A primeira parte que se anuncia e se coloca como um fator positivo num atendimento presencial seria a questão da linguagem cinética, o movimento, o olhar nos olhos, alguns comportamentos que a câmera não pega. No entanto, tem coisas, como por exemplo, este cenário aqui que eu trouxe hoje. É um cenário que tem mais a cara do canal, né? Ele fala algo sobre mim. E se eu fosse e estivesse num atendimento online e o paciente escolhesse um tipo de fundo que ilustrasse, ou que mostrasse mais elementos sobre a história de vida dele, ou sobre quem ele é, ou como ele está sendo a cada momento, o que ele gosta, né? Isso também fornece uma base importante para o analista que encontra um paciente no online, porque ele passa a ter mais informações sobre por que ele escolheu aquele espaço para ser o espaço de escuta dele. Sendo que quando o paciente vem presencialmente à nossa sala, somos nós que preparamos e temos aquele setting sob controle. Muitas vezes, os pacientes, eles precisam avisar os familiares, falar, pessoal, vou fazer minha análise, por favor não me interrompam. Isso já é um ganho, né? Já é uma margem que ele coloca nos relacionamentos. Então tem essas aplicações também da modalidade online. Para que vocês não se percam no vídeo, eu vou focar nas fases do desenvolvimento, né? A infância, com suas crises, a adolescência também, a fase adulta e os idosos. Eu posso dizer que depois da pandemia, descobriu-se todo um universo desses teleatendimentos. Antes eram proibidos, inclusive. Eu mesmo não tinha agenda online. Cheguei a atender a mais de 14 convênios. Tive trabalhos e parcerias, contratos com várias clínicas antes da pandemia. E durante a pandemia, houve um aumento, e por conta da própria necessidade, né, latente que pôde se fazer vista durante a pandemia, por conta da nossa crise sanitária, né? De termos que buscarmos alternativas, de estarmos juntos, mesmo estando separados. Os atendimentos online se inauguraram na minha agenda nesse período. E penso que para muitos profissionais foi assim. E eu me deparei com vários desafios. Por exemplo, eu atendia, aqui uma região da Zona Sul, eu atendia grupos de, primeiro crianças do espectro autista. E depois eu atendi adultos também, adolescentes e tal, mas me foi interessante atender essas crianças como presenciais. Porque é muito desafiador você atender crianças de qualquer questão abaixo dos 6 anos, 7, 8 anos, online. É muito difícil. Ele vai querer mostrar a geladeira para você, às vezes ele mostra o avô, a criança não para muito quieta. É difícil ela ter aquela controle de variáveis externas, sabe, um pouco. Ela se dispersa muito. Então, eu não trabalho com crianças abaixo dos 8 anos, 7 anos, na modalidade online. Eu prefiro outros modos lúdicos. No entanto,
Eu vejo que tem profissionais na área clínica que se destacam muito, porque eles conseguem trazer recursos lúdicos. Muitas vezes o Roblox ou outras questões que os próprios pacientes já estão inteirados daquilo. E isso eu acho que abre margem para uma série de inovações dentro da psicoterapia. No entanto, adolescentes, muitas vezes botam um fone de ouvido ali, escolhem um cantinho do quarto ou do escritório onde estudam, e lá eles sentem que eles conseguem inaugurar um espaço de escuta dentro da própria casa. Isso é revolucionário para eles. E muitas vezes aquilo está dentro de um contexto dele, então os temas, os assuntos estão frescos. Tem pessoas que se expressam muito melhor no online, outras pessoas não. Então depende da personalidade, da atitude, da situação também. Então, com relação a essa parte das crianças, eu vejo que o atendimento online ele é mais difícil, ele exige do profissional que ele conheça mais ferramentas, softwares e materiais de apoio para ele conseguir, de certo modo, ter uma continência do setting. Ele conseguir estabelecer o setting online. Isso é difícil. Eu acho que aí tem um campo muito grande para crescer. A gente ainda crescer em termos de tecnologia tem, mas em termos de uso prático dela, uma finalidade específica, né? Metodológica. Na fase do desenvolvimento adolescente, eu vejo que muitos que quando entravam no contato presencial e cruzavam os braços e colocavam seu capuz e que se sentiam arrastados, no atendimento online eles podem mostrar aquela guitarra que eles gostam, aquele pôster, algo sobre eles, sem dizer nada. Então, o silêncio adolescente no atendimento online é muito mais difícil, porque ele está em lugar que é familiar a ele. Então, isso, para mim, tem favorecido muito os atendimentos. Os adultos, muitos deles, preferem o atendimento presencial, mas aqueles que fizeram, durante a pandemia, os atendimentos online, poucos retornaram à modalidade presencial. A modalidade presencial tem um custo de logística, ela tem um custo variado, além de logística, ela também tem o custo da sala, tem muitas vezes aquela situação da sala, ela favorece um encontro olho no olho, né? Que muitos adultos valorizam, claro. E esse olho no olho ele é importante, por exemplo, para o atendimento de casais, onde eu coloco as duas cadeiras frente a frente, para que eu possa testemunhar um casal. E no online, se os dois estão na mesma máquina me vendo, é uma situação. Se cada um tem uma máquina e entra em contato por meio de uma webcam diferente, são 3 rostos que aparecem ali, né? Para alguns casais, eu atendo do seguinte modo. Para favorecer um encontro entre eles, a partir do segundo e terceiro encontro, eu fecho a minha câmera ou peço para que eles tampem a minha câmera, mesmo ela estando aberta, para que os dois não evitem olhar a imagem e as expressões faciais do parceiro. Então, por isso que eu faço desse modo, para que o estímulo do parceiro esteja mais evidente, mais claro. Uma coisa interessante no setting online é que muitas vezes podemos ter a experiência de que a clínica veio até mim. Esse espaço online ele não é um espaço híbrido como o shopping, por exemplo. E você pode entrar lá, mesmo sendo presencial, o shopping. Eu não preciso me apresentar para entrar no lugar, no shopping. Ninguém precisa saber quem eu sou, eu entro. Ele elimina algumas variáveis, né? Como, por exemplo, do clima, do temperatura e tal. E a pessoa fica mais imersa num shopping, fica mais imersa naqueles estímulos, nos cheiros, né? Aquela baunilha que se coloca numa loja, cria uma memória afetiva, uma luz que está ali num corredor, tudo isso são questões e elementos tão presenciais, tão sensoriais, mas que estão em um espaço híbrido. Mesmo que seja presencial, nós não precisamos nos apresentar para chegarmos ali num shopping. E isso é importante lembrarmos, porque até shows o pessoal fez, né, na época da pandemia, na modalidade online. Então, desse modo, o online ele é um
uma via que pode ser, em termos de custo-benefício, muito mais acessível para muitas pessoas. E além disso, ele pode favorecer, por mais que você não tenha a linguagem cinética, que é uma perda, né? Eu não sei como que tá o contexto dela, né? Fora do enquadre da câmera do vídeo, mas eu consigo ter elementos outros que ela pode trazer, que são linguagem, mas não comportamento verbal necessariamente. E são uma linguagem como hoje, né? Que estou inaugurando esse tipo de cenário, né? Aqui. Vamos à nossa última etapa do vídeo, finalmente, que é um resumão sobre as vantagens do atendimento online com relação ao presencial e vice-versa, vantagens e desvantagens. Vou listar aqui. Primeira vantagem do online, esse custo-benefício com relação à distância, você economiza em termos de tempo, de logística e tudo mais. Outra vantagem do online é a questão que eu falei do setting. O setting online, ele pode trazer muito mais elementos sobre a vida da pessoa, história de vida, né? Por meio de cenário, por meio do lugar que ela escolhe para aquele encontro, por meio de tantos outros elementos e recursos que a própria tecnologia e o vídeo propiciam, que você acaba também tendo contato com linguagem, expressão, facial, rosto e tal, perde um pouco da linguagem cinética do movimento, né? Mas você tem tantos outros elementos que estão no contexto, no fundo, que isso pode trazer muito mais sobre a vida subjetiva da pessoa, sobre o inconsciente pessoal dela, inclusive. E eu acho que uma terceira vantagem importante, como o setting de atendimento ele é sobre o lugar da expressão do desejo e não da realização dele, muitas vezes o paciente, quando chega no presencial, ele não sabe o que falar, ele esquece, ele não lembra, mas quando ele está fazendo o presencial ou online, às vezes tem algum elemento ali no cenário, no quarto, alguma questão ali onde ele está que torna e deixa fresco o assunto. E ele pode entrar em contato com objetos e com coisas do dia a dia dele. Pode lembrar de coisas. Isso pode ser interessante, por conta de uma memória afetiva. E como tem essa questão de ser o lugar da expressão do desejo, então ele pode expressar o desejo num próprio espaço de escuta. E ele vai embora, desliga a câmera, aquilo fica ali, de algum modo. Traz uma ancoragem, um ancoramento maior, talvez. Essas são as vantagens, né? Desvantagens do atendimento online que eu vejo. A questão óbvia da linguagem cinética. Você perde contato com alguns comportamentos que a câmera não pega. A pessoa pode se esconder atrás da câmera também. Os mecanismos de fuga, esquiva, resistência podem aparecer de um modo bem difícil de você contornar. Porque desliga a câmera e áudio, porque várias questões podem acontecer. A pessoa pode não mostrar o próprio rosto, ela deixar metade, ou mostrar o ombro, né? Isso também pode acontecer, por conta da resistência. Mas nada que um bom psicoterapeuta veja como um impeditivo para que o trabalho tenha seu transcurso. Outra vantagem do presencial é que você tem certeza sobre o controle do setting. O paciente vai lá, ele tem certeza do sigilo e ele também consegue entrar em contato com outro lugar, e essa distância da casa também tem um benefício, ou do ambiente de trabalho, né? Porque ele vai percebendo a importância daquele ambiente, muitas vezes, ser um ambiente distinto do dia a dia. É um ambiente que é vida real, né? Mas é um ambiente que traz um sigilo e que pode fazê-lo experimentar algo novo, um encontro com o outro, né? Esse outro desconhecido e esse novo, ele vai ganhando um molde, a pessoa vai modelando aquilo, vai se adaptando, vai ganhando o lugar onde ela costuma sentar, o lugar onde a temperatura que ela gosta do ar-condicionado, esses detalhes do ambiente, a pessoa vai se apropriando disso e vai criando uma memória afetiva também.
diferente do que se ela estivesse na própria casa. É isso. Basicamente são essas as vantagens e as desvantagens, pessoal. E se vocês tiverem mais vantagens e desvantagens a se compartilhar ou mais dúvidas e questionamentos, podem colocar aqui seus comentários e não esqueçam de se inscrever nesse canal. Um abraço e boa semana. Pessoal, até o próximo vídeo.